Olá pessoal, tudo bem? Hoje começando uma série de vídeos falando especificamente sobre os parâmetros do Gaia e que também se aplica a outras áreas dentro dos sintetizadores de síntese subtrativa, que é essa tecnologia a qual nós vamos trabalhar aqui. Eu gostaria de falar nessa primeira série, vou tentar falar o máximo que eu puder aqui sobre os osciladores. Nós teremos outros vídeos próximos onde nós vamos falar sobre os filtros, vamos falar sobre o amp, sobre os efeitos que nós temos e sobre o LFO e sobre algumas outras coisas, os arpegiadores, entre outras coisas que nós podemos falar hoje. Eu estou usando, você está vendo aqui em cima, você está vendo até aqui o painel do Roland Sound Designer, que é o software que a gente disponibiliza aí. Se você não tem esse aplicativo, esse programa instalado no seu computador, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo com o nosso drive, com que tem todo o conteúdo para download. E aqui nessa janelinha do lado você vai ver que existe esse Gaia Wave Viewer, onde nós vamos estar analisando as ondas, as waveforms, as formas das ondas que nós vamos estar falando aqui. É importante ter esse material e eu peço para você entrar lá, explorar as pastas que nós temos lá dentro. Tem bastante coisa bacana, deu trabalho para reunir, mas nós conseguimos, junto com o apoio de todos os nossos colegas aí que têm nos ajudado ao longo dessa caminhada dentro dos sintetizadores. Eu coloquei o painel aqui, mas não necessariamente o Gaia inteiro está aqui, você vai ver. E hoje nós vamos então falar sobre essa seção aqui, que é a seção dos osciladores, tá? As outras vão ficar para as próximas. E especial, esse aqui eu vou fazer um especial só sobre a modulação, esses dois tipos de modulação aqui, que nós não vamos falar hoje, tá bom? Porque daí é para a gente não confundir os assuntos. Então nós vamos falar só sobre o oscilador, e que vai ser esse painel aqui que você vai ter no seu. O Sound Designer aqui, ele tem duas opções que eu vou deixar as duas desabilitadas. A primeira é a mostrar os números, né, o Show Numbers aqui, onde eu clico aqui, ele aparece os números que eles vão oscilar aí de 0 a 100 ou de mais 50 até menos 50, dependendo de qual é o nosso parâmetro aí. Então, por exemplo, eu vou mexer aqui num parâmetro aqui, você vai ver que ele, cadê? Não mexeu não? Olha lá, mexeu no filtro ali, mexeu. Então, nós vamos, eu vou deixar desabilitado isso, tá? Porque não é importante. E esse segundo aqui, o Show Pop-Ups, que é, se eu mexer, ele vai aparecer um balãozinho ali. Então também não é interessante deixar isso, então eu vou tirar. Mas você pode deixar isso no seu computador quando você for mexer aí, tá bom? Não tem problema. Bom, falando propriamente sobre o oscilador, o que é o som? O som basicamente é vibração. Então quando você começa a acelerar uma vibração de um som muito intenso, quanto mais rápido você bate em uma superfície, você causa uma vibração em superfície, ele começa a criar um som que vai desde um ruído até um som muito grave, que se torna audível, né, até um som muito agudo. E a gente chama isso aí do nosso espectro sonoro. O ouvido humano, ele tem a capacidade de ouvir mais ou menos de 60 até 80 Hz até 16 mil Hz. Ou seja, quanto maior esse número, mais agudo é o som. E quanto menor, mais grave esse som. Então vamos, por exemplo, se você está olhando aí no seu Gaia Viewer, eu vou resetar o nosso timbre aqui para a gente voltar no som de fábrica dele. Ele vai aparecer o nosso primeiro som aqui, vai ser esse aqui. É o dente de serra. Por que ele chama de dente de serra? Porque assim como o som ele é gerado aqui no caso, né, através da manipulação de ondas de energia elétrica, os sintetizadores analógicos é assim que eles funcionam, né? Eles pegam uma corrente que vem da tomada e eles transformam aquilo em uma forma de manipulação através dos transistores, das placas. Então eles conseguem manipular aquela frequência e aquilo se torna um oscilador. Através desse oscilador é que começa a surgir o nosso som. Bateu um bichinho aqui. E esse sintetizador aqui, ele faz isso, mas de forma digital.
Então, o primeiro e o mais comum que existe, basicamente, não o mais comum, né? Mas o que nós vamos ver o primeiro aqui, que é o que está na ordem, né? É o nosso dente de serra. Por que ele chama dente de serra? Você está vendo aí no seu, aqui no lado, que ele tem a forma de um dente de serra. A energia, quando ela passa de uma determinada um circuito de transistores ali, ele consegue gerar uma forma passando por esse dispositivo visual que chama osciloscópio. Então a gente consegue ver a onda. Deixa eu dar um pause aqui no. Então você vê que ele tem uma forma de dente de serra. Então por isso que ele chama dente de serra, tá? A segunda onda que nós vamos ter no Gaia, o segundo tipo de oscilador ou o segundo tipo de onda é a onda chamada square ou a quadrada. Eu apertei aqui só para não precisar ficar apertando, só para ele travar na nossa onda aqui. Ele tem uma onda quadrática, né? Uma forma quadrada. A terceira onda que nós temos é a onda, ela chama pulso modular, né? Onde a gente consegue, ele é uma onda quadrada também, só que eu consigo, através desses dois parâmetros aqui que eu tenho, fazer com que essa onda comece a oscilar, cria uma oscilação, mudando a faixa de frequência dela. Então, eu vou mexer aqui para você ver. Você está vendo o painel aí, ele mexendo, né? Dá para fazer com cada um desses sons que existem aqui. Eu estou mostrando no painel, mas eu esqueci que vocês estão vendo por aqui, que é melhor. Em cada um dessas formas de onda, eu consigo fazer sons diversos e criar sons variados, né? O próximo que eu tenho aqui, então, é a onda triangular. Ela chama triangular justamente porque ela tem essa forma triangular, né? A próxima é a som que eles chamam de a onda primordial, é a primeira de todas. É a partir dela que a gente consegue construir todas as outras ondas, que é a sine, né? Ela tem uma senoide, um vale, um pico aqui, né? Depois disso, aqui nós temos o noise. O que é o noise? O noise ele gera um ruído que dentro dele tem todos os espectros, desde os graves até os agudos. Então por isso que ela tem essa onda bem preenchida. Você vê que ela oscila muito, né? E aqui no Gaia em especial, ele tem essa outra onda chamada de super saw, que ele tem a sobreposição de, se eu não me engano, 7 ou 8 ondas de dente de serra. Ele tem essa forma. Você vê que ela é uma onda mais complexa, né? Então dá para fazer bastante coisa com ela, principalmente os pads que a gente constrói. Esse tipo de onda ele é muito bom. Tem alguns sintetizadores que também tem essa forma, então é bacana. Esses são os motores sonoros, ou seja, é a partir deles que nós vamos construir os sons que nós vamos querer fazer o shape, que vamos moldá-los, né? Aqui eu tenho esse botãozinho aqui, que é o pitch. Tá vendo aqui, ó? Eu tô mexendo aqui, tá? E ele tá mexendo aqui no painel. Eu acho que fica mais simples assim, né? Eu poderia esconder aqui, né? Mas eu não sei se vocês vão conseguir. Não, do outro lado, da outra forma é melhor mesmo. Deixar o painelzinho, porque daí fica bem visual. Então o pitch, o que ele é? Ele é meu intervalo aqui. Então se eu aumentar o pitch, ele vai para um som agudo. E você pode ver ali na onda, no nosso espectrômetro ali, que ele vai diminuindo a distância entre a quebra ali, né? Eu esqueci como é que se chamam os termos na física, mas isso é tudo física, viu? Você pode estudar aí na sua
na sua aula de física que você estudou no seu ensino médio aí, que vai ter todas as informações. E à medida que eu vou aproximando, as ondas vão se aproximando também. E como eu falei, interessante que o som ele é vibração, então eu gostaria de fazer uma experiência com vocês brevemente para vocês verem o quanto é legal. A gente não consegue perceber como é vibração porque eles estão vibrando muito rápido. Se eu colocar um som mais grave, vocês vão ver que parece uma batida assim bem rápida, mas que ele forma um som audível para nós. Eu vou baixar o pitch bem no fundo e a gente vai começar a ouvir batidas de fato. E eu vou usar um recurso aqui só para explicar. Cadê? Down. É isso mesmo. Eu vou baixar mais essa oitava para a gente ver a vibração mínima que o sintetizador consegue me dar. Então, se essa vibração ela tá super lenta, consigo ouvir a vibração. Isso não é um som, mas a partir do momento onde eu começo a vibrar mais rápido, parece até um motor de moto. Parece um ruído ainda. Aqui já me parece um som. Então, quanto mais rápido nós vibrarmos, mais parecido com o som isso vai se tornar. Beleza? Só para explicar. Esse outro botão que eu tenho do lado aqui, que é o detune, está vendo ele girando ali, é uma microafinação. O pitch é uma macroafinação onde eu consigo descer até 24 notas, ou seja, 2 oitavas, e subir 2 oitavas, tá? Ou seja, estou no dó central aqui, ó. Esse dó aqui eu subi para esse. Se eu subir 24 notas, né? E se eu descer 24 notas, eu vou para um abaixo desse. Tá? E aqui o detune é uma microafinação que ele vai de mais 50 até menos 50, que ele não chega a meio tom. Então eu creio que é um intervalo. Ele não chega a meio tom. Isso aqui eu já expliquei que são esses dois faders aqui. Eles só se aplicam quando eu estou usando esse tipo de onda aqui, né? Que é o pulso width, ele chama em inglês, eu não sei bem, é a onda, é a distância de onda, uma coisa assim. E aqui eu tenho um envelope de afinação, que é, por exemplo, que é esses 3 faders aqui. Dependendo do timbre que eu quero fazer, por exemplo, se você vai montar um som de violino, vamos supor. O som de violino ou um som de sopro, você tem não necessariamente quando o som, o violinista, ele toca o violino, ele vai na afinação perfeita. Às vezes ele tem um intervalo em que ele toca e ele chega à afinação na nota que ele quer, mesmo que seja muito rápido. Então eu vou simular isso aqui. É através desses 3 faders que eu tenho aqui. Esse primeiro, isso aqui se chama envelope. Sempre que você vê esse gráfico aqui, é um gráfico de envelope de alguma coisa. Tá? E aqui nós vamos mexer só no envelope do ataque e do decay, que é esse A e esse Dzinho. Presta atenção no seu Gaia aí. E aqui é a intensidade em que esse envelope vai estar sendo aplicado. Então deixa eu explicar. Por exemplo, vamos fazer um som de violino. Vou colocar aqui um som de um dente de serra, tá? Eu vou subir a afinação dele. Tá. Eu vou tirar um pouquinho do agudo no meu filtro, eu vou explicar isso mais pra frente, mas só pra...
eu tirei um pouquinho aqui do ataque no meu amp, que eu vou falar mais pra frente. Mas eu só quero explicar o que isso aqui faz. Aqui eu coloquei um pouquinho de desafinação. E eu vou falar se ele vai desafinar entrando na entrada ou na saída. Ó, coloquei... Tá vendo esse que tá mexendo aqui, ó? Você vê que ele faz... Fum, fum. Quanto mais eu aumento o decay aqui, ó. Ou se eu coloco para baixo, a minha profundidade do envelope, ele vai começar para baixo e depois chegar. Então isso aqui lembra quase que um trompete. Tá muito forte, né? Eu ponho vibratinho aqui ainda. Basicamente é isso, tá bom? Deixa eu voltar aqui nos parâmetros onde estava. E além disso, ele tem essa botão variação, onde eu consigo, dentro de cada um desses waveforms, eu consigo criar... ele me dá mais 2 opções. Então são 3 opções ao todo que eu tenho. Deixa eu zerar de novo. Então aqui estou na waveform principal. Tá vendo a onda aí do lado? Se eu clicar, você vê que ele deu uma leve arredondada no pico dele. E se eu clicar na terceira variação, ele deu uma acentuada no vale dele, né? Então são as 3 variações que eu tenho do dente de serra. E todos têm essas variações. Ele muda basicamente a quantidade de harmônicos que ele tem. Aqui a triangular. Aqui a sine. Aqui eu tenho 3 tipos de noise aqui. O primeiro um ruído branco. Opa. O segundo um ruído rosa, que ele é um ruído também, que tem eles são bastante usados também para fazer efeitos sonoros, sons percussivos também. E ele tem um terceiro aqui, que é um som de grilo, sei lá se é essa pingo d'água que dá pra gente fazer bastante coisa legal também. E o Super Sock ele também tem 3 variações. E basicamente é isso, gente. Creio que de oscilador é tudo isso. Lembrando que o Gaia ele tem a possibilidade de você sobrepor 3 sons diferentes, ou seja, nós conseguimos sobrepor aqui 3 tones, você tá vendo que tá tendo tone 1, tone 2, tone 3, então é como se cada um fosse uma sobreposição de 3 sons individuais onde eu consigo somá-los, né? E eu consigo editá-los individualmente também, é só estar selecionado aqui o Select, né? Eu sempre estarei selecionando o botão Select se ele estiver ativado aqui. Aqui o On, por exemplo, tenho 3 osciladores. Eu quero que só saia o oscilador, o primeiro e o terceiro. Então eu desligo aqui. Bom? E eu vou editar aquele que estiver aqui Select. Esqueci de falar isso no último vídeo. Ô, gente, basicamente é isso. O vídeo ficou quase 20 minutos aí. Mais uma vez, entre no nosso Drive, se inscreva no canal, curta, compartilhe, faça sua pergunta. Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, nós vamos descobrir juntos aí. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima e vamos lá.